Essa semana eu vi um debate entre o Adrilles e o Zé Maria Trindade, Uhum. entendeu? Duas pessoas que eu gosto e admiro muito. Só que Sim, eu assim, também. eu vejo que o debate ele é sempre levado para um ponto que eu acredito que está errado, que é o ponto do seguinte: todas as urnas uma hora elas vão se encontrar pela internet. Mas o que eu raciocino, o que eu entendo é o seguinte: eu vou lá, voto no Paulo Figueiredo, vejo a cédula escrito Paulo Figueiredo, a cédula cai numa urna, correto? Correto. Se o Paulo Figueiredo disser assim, pô, eu só queria ter certeza que o Alessandro votou, não o Alessandro em si, mas tipo, geral votou em mim, ou geral não votou em mim, e você pede para auditar aquilo, você vai auditar por urna, correto? Se você audita por urna, porque é o que todo mundo defende, é o seguinte, eles pulam essa etapa toda hora no debate e falam assim, não, mas a urna lá é firmeza, porque é feito, o próprio Zé Maria defende isso, porque ele diz assim, é feito sete números, um deles está na parede, tanto que o pessoal de cidades pequenas eles comemoram antes de terminar porque eles só fazem a conta. Mas eu falo, mas o meu porém não é o depois da urna, é justamente ali. Eu tô errado de pensar desse jeito? Porque Não, pra não, mim a não, e o conta Zé está Maria sabe justamente disso. ali, tá ligado? Não, e o Zé Maria sabe disso, que ele não é. O Zé Maria entende bastante de política. Ele está pulando essa etapa da discussão de propósito, porque ele sabe que é uma fragilidade no argumento dele. O Zé é um cara muito inteligente. Não estaria onde está se não fosse. E sabe muito de política e sabe muito do histórico de política. O que aconteceu aqui, e isso é uma coisa, de novo, catalogada das máquinas que fazem o voto eletrônico, elas, por exemplo, alterarem o resultado do seu voto. Ou por um multiplicador, ou alterando ao contrário. Teve um estado aqui, se não me engano, foi o Michigan, onde a eleição, o resultado da eleição foi modificado, porque verificou-se que a máquina você votava no Alessandro Negão e o voto ia. Você digitava assim, Alessandro Negão. Aí o voto ia Paulo Figueiredo 2 vezes. Não é só o fato do meu voto ir pra lá, ele ia Isso. dobrado. E o manual da urna eletrônica daqui, da urna lá do Dominion, que é o nome da companhia, o manual da urna dizia, não, isso aí você pode programar à vontade, eles chamam de feature, né? É uma habilidade que a urna tem, porque isso é útil para outros tipos de eleições, onde você tem, sei lá, uma eleição numa faculdade, e aí um voto num reitor vale como 2 votos dentro de uma chapa. Eles vendem isso como uma Como feature, lucro, uma, uma, uma uma vantagem. habilidade, uma Uhum. funcionalidade, essa é a palavra que eu estava procurando. Uma funcionalidade da urna. Então, é um software. Se você programar que você vai digitar lá número 77 do Alessandro Negão e vai aparecer a foto do Alessandro Negão, mas a urna vai ser computada na hora H como o voto do Zezinho da Silva, ótimo. Agora, a outra coisa que você não consegue saber, e isso é outra fragilidade da discussão do argumento do Zé Maria, que obviamente é um argumento muito frágil, é o seguinte: tá bom, quem é que vai tabular todos os votos de todos os candidatos? Porque você não vai fraudar todo o sistema eleitoral do país inteiro. Você vai fraudar seções especificamente. Como Uhum. aqui nos Estados Unidos. Não houve fraude em todo o país. Você teve fraude em Atlanta, você teve a fraude ali nas regiões mais populosas da Pensilvânia, você teve fraude pelo menos estão tentando descobrir, em Maricopa County, no Arizona. As fraudes são muito específicas em seções controladas pelos democratas. Então, não é onde você, por exemplo, muito facilmente, você tem quase 30% de abstenção na eleição brasileira, e você pode, muito facilmente, botar 10% das pessoas que não apareceram para votar para votar. E aí? Detecta essa porra. Detecta. Pega 10% das urnas da Zona Sul do Rio de Janeiro, e que vai ter uma abstinência de 35% nas próximas eleições, e Uhum. bota, diz que a abstinência foi 25%, e bota 10% das pessoas para votarem. Pronto. Você mudou aí não sei quantos centenas de milhares de votos. E o sujeito vai me dizer, pelo amor de Deus, mas é irraqueável. Irraqueável, pô, meu querido, você tá onde é que você tá? Em que planeta que você tá? Você acabou de ver que hackearam um pipeline que abastece todo o combustível do sul dos Estados Unidos? Você tá em que planeta que você acha Aí que o alguma coisa é argumento, se irraqueável? você fala isso daí, o argumento é, mas ela não é ligada
a internet. É Mas onde a entra a apuração discussão. É onde entra Mas a a discussão. apuração a urna não é, mas claro que ela é ligada na internet. Em alguma rede ela é ligada que tem alguma conexão com a internet. Tanto que os resultados são divulgados na internet. E a outra, você confia nas pessoas que... Vamos lá. Quem apura as eleições no Brasil? O Tribunal Superior Eleitoral. Antigamente era um sistema descentralizado. Desde a eleição para municipal passada, o sistema passou a ser centralizado. Então, quem apura é o TSE. Quem são os juízes do TSE? São os juízes do STF. Sabe quantos % dos brasileiros confiam nos juízes do STF, segundo a última pesquisa de maio desse ano? Ou seja, deste último mês que a gente acabou de passar? Eu vi que eles Chuta confiam aí. muito mais nos militares. Confiam. Sabe qual o percentual de brasileiros? 20%? 18%. 18%. Menos de 2 em cada 10% dos brasileiros. Ou seja, a gente quer confiar a apuração do sistema, que é a base da democracia, na mão de um grupo que só menos de 2 em cada 10 brasileiros confiam. Se alguém tentar me convencer de que isso é racional, que isso é uma coisa sã, eu falo, tem que colocar uma camisa de força. Ou então, a pessoa tem outros interesses e não quer transparência no sistema eleitoral. E eu sempre falo o seguinte, se você não tem nada a temer, transparência é fundamental. Exato. A primeira coisa que você precisa num sistema eleitoral é transparência. Transparência, capacidade de auditoria, e não pelo Estado, não por órgãos governamentais. A auditoria precisa ser feita pela sociedade civil, pelos partidos, todos os partidos precisam ter capacidade de auditar o sistema, independentemente, com as suas próprias auditorias. Ah, mas Paulo, aí pode acontecer uma guerra, que a eleição fique em disputa, até que em janeiro a gente não saiba qual é o presidente. Eu falo, bom, tudo bem, antecipa a eleição para setembro, não tem problema nenhum. Para dar mais tempo, eu prefiro que passem mais tempo apurando a confiabilidade do sistema e que no final a gente saiba quem de fato o povo elegeu, do que façam as eleições um mês antes do pessoal assumir. Eu já acho as eleições no Brasil cedo demais. Que se façam as eleições... tarde demais, perdão. Que se façam as eleições tarde demais, em cima da hora, e aí você fala assim, não dá tempo da gente ver quem ganhou direito, não. Bota esse cara aqui, que é quem a gente tá dizendo que ganhou. Vá pra Você acha